Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 7. Nós já tivemos o primeiro culto e, como eu disse aos irmãos da outra vez, nós vamos repetir aquilo que foi ministrado no período da tarde, para que os irmãos sejam ministrados da mesma forma. Enquanto os irmãos localizam, estão conosco nesta noite a vereadora, nossa vereadora, irmã da nossa igreja, irmã Noêmia Rocha, acompanhada do seu esposo, o presbítero Carlos. Que Deus abençoe. Irmã Noêmia, vira para aqueles irmãos que não lhe conheçam. Eu não vou pedir para ela quebrar o protocolo e tirar a máscara, porque com certeza ela é uma das que nos ajuda para que os cultos permaneçam pelo menos com 30%, e eu não vou pedir para que ela quebre aquilo que ela defende. Então que Deus abençoe, irmã Noêmia, irmão Carlos, por estarmos conosco nesta noite. Nós temos evitado criarmos aglomeração, coisas assim, até que os irmãos normalmente venham à frente e nós oramos por eles, mas aqui nós estamos evitando, irmã Noêmia. Então peço desculpas, porque eu sempre tenho aquilo que eu aprendi e o que a palavra de Deus nos ensina, que nós temos que honrar as nossas autoridades, como também orar por elas. Então eu quero pedir aos irmãos que estejam orando pela irmã Noêmia Rocha. Cada um dos irmãos assuma esse compromisso diante de Deus, porque é o que diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? E esse ano eu garanto que ela quer mais do que a oração dos irmãos. Amós capítulo 7, versículo 1. Versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim: E o Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. E eis que era a erva seródia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como ele tivesse comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, diz o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová, e eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nisso acontecerá, diz o Senhor Jeová. Nem isso acontecerá, diz o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim, eis que o Senhor estava sobre o muro, levantando a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Amém? Feche teus olhos um instante. Nosso Deus e Pai, assim como o Senhor tem ministrado em nossos corações no primeiro período, no primeiro culto, cremos que o Senhor também da mesma forma irá fazê-lo nesta noite. Estamos em Tua presença, Senhor, e o Teu povo veio a este culto para ouvir a Tua voz. Ministra segundo a Sua boa, perfeita e agradável vontade, para que cada um saia com a convicção que mais uma vez o Senhor ministrou, edificou e restaurou feridas nesta noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento, louvando ao Senhor. O livro de Amós é um livro que traz o nome do profeta que o profetizou. Amós, aquele que carrega o fardo, e este é o significado do seu nome. Fala de um homem que deixa muito claro que ele não era da escola de profetas.
ele deixa muito claro que ele não era de uma linhagem de profetas. E eu disse hoje à tarde que não que é um demérito você ser da escola, né? Ou você ser de uma linhagem. Eu sou da terceira geração de pastores. A minha esposa também da mesma forma. O avô dela, pastor Epaminondas, foi pastor presidente de Paranavaí, vamos falar de uma cidade apenas, porque foram de algumas. A irmã Noêmia deve lembrar, porque o pastor Glicério, seu pai, também era da mesma época. E o meu avô, pastor José Gonçalves, que pertencia a Maringá, pastor Glicério, pai da irmã Noêmia, e ele era o pastor do meu sogro. Você vê que não existe coincidência, mas a família já estava ligada há muitos anos. E o meu pai foi pastor presidente, hoje é o pastor da Vila Rigoni. O meu sogro é um pastor. Os meus cunhados são pastores. O meu irmão agora assumiu uma congregação. Então venho já na terceira geração de pastores. E falo aos irmãos, não posso dizer com orgulho, que ser de uma linhagem dessa é uma honra. Então Amós, ele não traz isso como demérito para ele. Ele simplesmente deixa claro que o que ele faz com compromisso com o Eterno, com o Senhor dos Exércitos. O compromisso dele não é consigo mesmo, ou com aquilo que ele foi ensinado, ou com aquilo que ele representa na sua linhagem, mas o compromisso dele é com Deus de Israel. Com isso então, quando ele é questionado por Amazias, o sacerdote, diz historiadores, eu não estava na época, então não posso afirmar com exatidão, então digo que foram eles que disseram isso, que ele, quando foi profetizar, e o texto do capítulo 7 mais adiante deixa claro que Amazias se levanta contra ele e ainda conta para Jeroboão o rei que ele era um adivinho, inclusive que estava predizendo a morte de Jeroboão. Ele foi impedido de profetizar, e diz a esses historiadores que ele então escreve uma carta a Israel, e é o livro que nós temos hoje. E esse livro inicia, é claro que dizendo do lugar de onde ele veio, do compromisso que ele tem com Deus e não com as pessoas, do compromisso que ele tem com o Senhor, não com o templo, ou com o sacerdote, ou com o rei, mas com o Senhor. E ele então deixa claro nessa carta da atitude de Israel, que não estava dando ouvidos aos profetas. Ele deixa claro que Israel não estava mais andando segundo os princípios que Deus tinha colocado. E a palavra de Deus diz já no capítulo 1, no versículo 15, que ele começa então a apresentar algumas coisas que aconteceria. No versículo 15 ele diz que o rei iria para o cativeiro, ou seja, o maior representante de Israel seria levado ao cativeiro. É lógico que também faz alusão ao restante do povo. No versículo 4 do capítulo 2, ele fala das transgressões, dizendo da rejeição à palavra e os estatutos do Senhor. E quando nós saímos dos estatutos da palavra do Senhor, nós começamos a distanciar do Senhor. No versículo 10 do capítulo 2, ele diz que o Senhor que guiou eles no deserto, e que então tinha levantado profetas e eles não estavam dando ouvidos, e os nazireus, que eram homens separados, estes homens separados por Deus eram corrompidos. E mais adiante no capítulo 3, no versículo 4, ele faz uma citação muito falada em encontro de casais. Ele diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo.
Isso não tem nada de casal. O texto está falando que Deus se pronunciando, dizendo: não tem como caminhar com vocês, porque estamos em caminhos opostos. Vocês não estão mais na direção correta. Vocês não estão dando de acordo com o meu estatuto, não estão dando ouvido para a lei, não ouvem os profetas. E o Senhor no mesmo capítulo 3 diz ainda: olha que eu uso os profetas para falar para vocês, para conversar com vocês, para orientar vocês, para dar indícios do que eu quero. E esta semana nós estávamos conversando, eu e minha esposa, com um casal, e falando exatamente disso. Eles estavam com dúvidas sobre algo que eles iam fazer, e falando sobre algumas preocupações. E a hora até nós conversando, exatamente veio essa palavra para dizer a eles: será que essas dúvidas, essas preocupações não são indícios da parte do Espírito Santo que não é para fazer o negócio? Que é a pura realidade. O Senhor não se cala, nós que não abrimos os nossos ouvidos. Deus está falando conosco antes da pandemia, durante a pandemia, e vai continuar falando. Nós estamos vivendo em um período que Deus está com seu Espírito Santo, com liberdade para este mundo, e pregando a palavra, e nós que temos que estar com os ouvidos abertos. E aí o Senhor, ainda o profeta coloca, que Deus usa os profetas, mas será que o profeta tem a obrigação de falar o que Deus manda? E ele diz no versículo de número 8 do capítulo 3: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Resumindo, se o leão bramir, todos temem. Se o Senhor falar, você tem que profetizar. O compromisso é com Deus, não são com pessoas. Se Deus te falou e te orientou, abra sua boca, não guarde para você. Muitos acham que eu tenho que falar a todo momento, eu tenho que ter resposta para tudo. Se veio da parte de Deus, não se cale, mas se é do teu coração, algumas vezes, não fale. E aí ele completa no versículo 15 do capítulo 3, dizendo que seria derrubada as casas de inverno e a casa de verão. Está falando da prosperidade, porque Deus não tem problema com prosperidade dos santos. Eu não encontro texto bíblico nenhum que fale que nós temos que pregar a pobreza. Ela só fala que eu não devo me apegar a algumas coisas. E aí completa no versículo 12 do capítulo 5, dizendo que são muito as transgressões do povo que estão afligindo também os justos. No versículo 21 ao 24 diz que Deus se aborrecia daquilo que Ele mesmo criou para que eles tivessem, que eram as festas, as assembleias solenes, ou seja, os cultos. Imagina se Deus chega para nós e fala assim para nós hoje: eu me aborreço do culto do pianinho, eu não gosto, não cante, não façam, é melhor ficar quieto. É isso que Deus está falando para eles. E Deus completa ainda dizendo: eu não quero nem mais os holocaustos e nem as ofertas, não me agrado mais disso, não quero louvor, não quero adoração, porque a transgressão foi maior. Até que chegamos no capítulo 7, e ele mostra 3 visões. A primeira delas: nuvem de gafanhoto, que vem e consome a novidade da terra. Alguns acham que isso é novidade, ou alguns acham que é fora da Bíblia. Nós estamos vivendo isso hoje na Argentina. Só que, só para a tua informação, isso sempre existiu. Tem muitos países que vivem isso por muitos anos, não é algo de agora. Isso sempre existiu, mas para nós é novidade. Mas só você vir na Argentina, numa região da Argentina e do Peru, é comum.
E aqui ele fala Deus mostra na primeira visão gafanhotos consumindo. Ele então clama a Deus, por quê? E ele clama de uma forma que traz à memória as promessas feitas ao pai Jacó, e ele cita Jacó, e ele então diz: Senhor, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Porque ainda é pequeno. Ele faz referência à promessa feita a Jacó, que Deus prometeu a Abraão, renovou a Isaque e depois a Jacó. E essa promessa renovada refere-se a quê? A terra, a prosperidade, a bênção. Então Deus atingiria exatamente aquilo que ele prometeu. Então ele clama a Deus, Deus fala que não vai acontecer. A segunda visão, um fogo que vem e consome. Ele clama a Deus da mesma forma, Deus diz: tá bom, não vai acontecer. São duas coisas que afetam diretamente a prosperidade de Israel. E eles estavam vivendo um momento muito bom. As rotas comerciais da época passavam por Israel. Israel estava próspero na época. E diz a palavra de Deus que o Senhor então mostra uma terceira visão. E na terceira visão há um diálogo e há uma diferença. Até então, algo palpável que ele via e consumia, e naturalmente Israel era punido. Agora é espiritual. A visão é diferente. Deus fala de um prumo. E como eu já disse aos irmãos, prumo, eu me remeto sempre a uma história quando criança. Meu pai construindo a igreja sede de Amambai, no Mato Grosso do Sul, junto com o irmão Júlio. E eu lembro de um irmão Júlio que me batizou quando eu tinha 12 anos. Ele colocando uma madeirinha na parede que descia um barbante, e na ponta tinha um chumbo, um peso. E eu perguntei: o que é isso? É claro que como criança, de repente, querendo até para brincar com aquilo. E ele verificando aquilo, ele falou assim, e ele com muita paciência, irmão Júlio tinha muita paciência. Ele olhou para mim e começou a explicar: isso aqui é para verificar se a parede está do lado esquerdo, para o lado direito, como que ela está. E ele me deu uma explicação dizendo que aquilo ali era para verificar se a parede estava reta, ou seja, ele verificava se a parede estava na posição correta. E eu lembro que eu perguntei para ele, falei assim: mas se não tiver? Ele falou assim: você vem com uma régua. Quem lembra da régua? Eu sei, acho que nem tem hoje, não sei, nunca vi nem para vender. Mas naquela época tinha uma régua grande de alumínio. Para não ficar sozinho, quem lembra? Levanta a mão aí. Vai bastante irmãos, que bom. E então, senão é que eu estou completando 40 anos, irmão, então acho que estou ficando velho. E ele disse que batia na parede. E quando você bate na parede, ele falou que era para colocar no lugar. E eu uma vez, se não ficar, derruba e começa tudo de novo. Tem hora que Deus está fazendo assim, colocando no lugar, e ele está reclamando. Não, Ele está te ajudando, está te colocando no lugar para você não ser derrubado. Mas tem hora que derruba, ninguém não tem que fazer. Mas continuando o texto, Deus então mostra um muro sendo levantado a prumo, e pelo próprio Senhor levantando o muro a prumo, fazendo referência a Israel. E depois começa o diálogo com Amós, e ele diz para Amós: que vês tu, Amós? E ele diz: Senhor, um prumo. Aí Deus fala para ele algo que não era real, mas um sentido figurado: eu vou passar esse prumo no meio do meu povo de Israel. Deus passar isso no meio do povo, ou seja, já estava claro que a coisa não estava boa. As transgressões eram muitas. O povo seria reprovado. Por isso que Deus completa e diz: e nunca mais passarei por ele. Até então, você vê Amós falando: Senhor, não. Senhor, não. Não faça isso. Agora Amós se cala. Porque existe uma coisa que não tem como contestar, é inegociável: a presença de Deus.
E ela só vem se você estiver qualificado para recebê-la. Até então, o que você vê? Prosperidade, bênção, Senhor. Aí Deus fala, tá bom, mantenha. Eu estou com a vida errada, Deus me prosperou, Senhor, tá bom, deixa Ele. Mas tem uma coisa que Deus não deixa com você se você estiver errado, é a presença dEle. E Ele então diz, eu vou passar no meio e vou embora. Eu vi de certo pregador uma vez, e eu gosto de citar isso porque é ele que falou e não fui eu. E ele diz o seguinte: quando você recebe a presença, você percebe, mas quando ela vai embora, você não percebe. Muitos de nós, quando recebe a presença de Deus, você recebe batismo com o Espírito Santo, o que você faz? Você pula, você grita, bate palma, você corre, vem rajado de coisas estranhas, você não só sente um arrepio, você sente algo diferente da parte de Deus, mas quando ela vai embora, você não percebe. O povo de Israel estava perdendo, podia perder tudo, mas não podia perder a presença. Podia perder tudo, mas não podia ter perdido. Nós não podemos esquecer, o que nos leva até o céu é a presença de Deus nas nossas vidas. Não é o que você possui, não é o que você tem. Não é o que você representa, mas é o que você tem dentro de você, que é a presença do Espírito Santo de Deus se manifestando. O povo de Israel já tinha perdido ela. Se eu fosse Amós naquele tempo, teria feito o clamor direito. Mas não tem como clamar quando há pecado. Eu não tenho como pedir para Deus fazer algo se eu não estou bem. Primeiro eu tenho que haver o quê? Arrependimento. Senhor, mas nós estamos numa pandemia, a coisa está diferente. Mas Deus continua sendo o mesmo, o pecado continua sendo pecado, as coisas erradas continuam sendo coisas erradas. Agora que é o momento de mostrarmos aquele que serve e daquele que não serve. Agora é o momento de dizer, eu sirvo ao Senhor. Será que lá na tua casa, ou teu vizinho, se você mora em prédio, ele sabe que você é crente? E eu já fiz essa pergunta uma vez, será que eles iriam na tua igreja? E será que eles aceitariam o Cristo que você serve? E que você prega, mesmo com a boca fechada? Eu estava carregando a mudança ontem do meu apartamento, que nós estamos voltando para o nosso. E quando eu estava ali esperando, o porteiro, que estava ali embaixo trabalhando, ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu nunca tinha trocado 2 palavras com ele. Eu tenho assistido todas as ministrações que o senhor tem num canal do YouTube que eu encontrei. Eu fui pesquisar e encontrei o senhor, assisti todas as pregações. Depois eu vi todas naquela da igreja que o senhor é. Eu falei, que igreja que você é? Ele falou de uma outra denominação, nem conhecia essa denominação. Ele falou assim, eu tenho assistido todo e tenho sido ministrado, que Deus te abençoe. Imagina se eu fosse um vizinho. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e estão esperando de você a resposta. Você possui o sangue de Cristo que te lavou. Porque olha só, não acaba por aqui. No capítulo 8, ele diz o texto: vai chegar o momento que alguns vão pedir água, mas não de bebida. Vão pedir, vão falar que estão com fome, mas não de comida. Está fazendo referência do momento de silêncio que Deus faria. Vai chegar esse momento, quando a igreja for arrebatada. Aí acabou. Mas ele diz no capítulo 9, versículo 11 do livro de Amós, que um dia seria reedificado a tenda de Davi. Referência dita em Atos 15,
Quando fala do gentio sendo salvo, levanta um dos discípulos e diz, assim como está dizendo nos profetas, foi reedificado a tenda de Davi, fazendo referência a Cristo, que agora você possui Cristo, agora Ele morreu na cruz, agora é Ele que te traz vida, agora é Ele que te justifica. Anteriormente o povo não tinha quem pudesse estar por eles, agora você tem Jesus Cristo. Cristo está olhando por você, e quando alguém te acusa, Cristo diz, eu morri na cruz por ele, então você não pode falar nada dele. Só que para você ter Cristo, você tem que aceitá-lo. E para você aceitá-lo não é só uma ação. Ele diz o seguinte: se você me ama, guarda os meus mandamentos. Não faça como Israel que não guardou. Guarda. O seu carro não vai levar para o céu, por melhor que ele seja. O que vai levar ao céu é a presença de Deus. Enquanto você estiver com ela, Ele está com você. Nós não podemos perder a direção, por mais que o mundo até não sabe qual vai tomar. Esses dias nós estávamos ministrando aqui de um novo normal. Novo normal para eles e para a sociedade de forma toda, que nós vamos ter que se adequar. Mas o normal é que na presença de Deus não pode mudar. Não pode ter um novo normal de servir ao Senhor. Não pode ter um novo normal de eu adorar a Deus. Não pode ter um novo normal de eu me consagrar. Não pode ter um novo normal de eu orar. Não pode ter um novo normal de eu ler a Bíblia, porque isso não muda. Deus é imutável, Ele continua sendo o mesmo. O novo normal, ele vai existir sim, em hábitos, atitudes, não relacionadas a comportamento que a palavra de Deus nos ensina. A nossa identidade cristã, ela não pode sofrer alteração. E o que mais nós temos que valorizar não são as coisas. E eu digo, irmãos, existem muitas pessoas que Deus prospera, que Deus abençoa, e que são resultados de promessas dele muitas das vezes. Mas se as pessoas estiverem mal e não estiverem na presença de Deus, elas perdem a presença do Senhor. Davi tocava a harpa e o espírito que atormentava Saul ia embora. Foi o grande responsável por conduzir junto com os levitas a arca de volta, a presença de Deus simbolizando ali para o povo de novo. Um homem que gostava de adorar, a ponto que é citado como a tenda de Davi. Isso é uma mensagem outra, mas ele tem um significado. Mas Davi, quando perdeu a presença, só caiu em si quando veio o profeta. Por isso que ele escreveu o Salmo 51. Mas antes de ele falar, não me lance fora da tua presença, ele diz o seguinte: Senhor. Ele se curva. É como o seguinte, dizendo assim: esqueças as minhas iniquidades. Perdoa esse homem falho. Depois ele diz: não retires de mim o teu espírito, não me lance fora da tua presença. E mais para frente no texto ele vai dizer o seguinte: olha, Senhor, eu sei que o Senhor não se deleita em holocausto, porque holocausto ou oferta de vaso sujo Deus não quer. Mas ele diz o seguinte: mas eu sei que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. O Senhor não rejeita o coração voltado diante de ti. O Senhor não rejeita alguém em si joelho dizendo: eu preciso mudar e eu não posso ficar longe da tua presença. Por isso coloca-se em pé nesta noite. Eu convido aqui, por favor, nós vamos adorar ao Senhor e vamos dizer a Ele: nós precisamos ter uma vida diferente.
Daqui a pouco você vai participar do pão, símbolo do corpo do Senhor, o corpo que foi castigado, que foi torturado, mas fez isso por causa de nós, levou sobre esse corpo todos os nossos pecados. Mas depois a palavra de Deus diz que nós vamos tomar, sabe o que? O sangue de Cristo, simbolizado pelo cálice, e esse sangue me dá vida. Além de me dar vida, ele me liga a Deus. É como se fizesse o seguinte: o sangue representa a presença de Deus na minha vida. Então, não perca tempo, adora o Senhor, glorifica o Senhor, adora o Senhor. Hoje de manhã, hoje à tarde eu disse o seguinte aos irmãos: levanta as mãos, não dá para pegar na mão, não dá para abraçar, então levanta a mão, diga ao Senhor: ó Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui, Senhor. Levanta as mãos e diga: Senhor, contempla-me nesta noite. Senhor, olha para mim nesta noite. Se eu pequei, me perdoa. Eu me arrependo diante de Ti, mas não me lance fora da Tua presença.